Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal da Escola Pequenos Passos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de hoje. Antes de começarmos nossa aula, temos aqui algumas dicas de estudo. Procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis e borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático e o seu caderno. Vamos começar? Meus amores, hoje a gente vai falar sobre a região sul. A região sul do Brasil ocupa uma área de 557.774.310 quilômetros quadrados, o que corresponde a 6,76% do território brasileiro. É a menor das regiões do país e a única das regiões fora da zona intertropical. Faz fronteira com Uruguai, Argentina e Paraguai. Seu povoamento foi marcado pela presença de imigrantes europeus, entre eles italianos, alemães, poloneses e ucranianos, que deixaram marcas de suas culturas, notadamente na arquitetura, na culinária e nas danças da região. Os 3 estados da região sul e suas capitais são Paraná, Curitiba, Santa Catarina, Florianópolis, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. A indústria do vinho é hoje uma importante fonte de renda para a região. Gramado e Canela, na Serra Gaúcha, com baixas temperaturas, são relevantes centros turísticos. A região sul concentra uma área industrial significativa que se estende de Curitiba até Blumenau, em Santa Catarina, e outra área que se prolonga de Porto Alegre para o norte, tendo como centro a cidade de Caxias do Sul. O estado de Santa Catarina é o maior produtor nacional de ostras e mexilhões, cultivados em grandes parques agrícolas. A ferrovia Curitiba-Paranaguá, localizada na Serra do Mar, construída em 1808, numa área de Mata Atlântica, é um dos mais importantes percursos turísticos da região. História. Até meados do século XVIII, povoavam o território da região sul os portugueses e os luso-brasileiros. Foi por volta de 1750, com as missões jesuítas, que começaram a se formar as cidades de São Borja, Santo Ângelo, São Miguel das Missões e São Nicolau, São Luís do Gonzaga, entre outras. A necessidade de abastecimento de couro e carne para a região de Minas Gerais incentivou o deslocamento de paulistas em busca do gado selvagem que vivia solto nos estados do sul. Relevo e clima. A região sul apresenta relevo formado pelo Planalto Meridional, que tem as maiores altitudes da região sul, onde são registradas as temperaturas mais baixas e o clima mais chuvoso da região. Apresenta área de serra, destacando-se a Serra do Mar, Central e Serra do Sudeste. Uma grande faixa de terra formada por colinas suaves, drenadas por vários rios e riachos, coberta por gramíneas, formam os chamados pampas ou chapada gaúcha. O solo dos pampas, ao longo dos séculos, vem sendo utilizados para a criação de gado e sofrendo com assorramento. Grandes áreas se formaram nos municípios de Francisco de Assis, Itaqui, Cacequi, Caraí
e o maior deles, o Areal de São João. Vegetação. A mata das araucárias ou dos pinhais cobria vastas áreas da região sudeste. Era formada também por outras espécies como imbuia, cedro, canela, gameleira, angico, tamboril e etc. Com o desmatamento para a construção de casas, fabricação de móveis e para dar lugar à prática da agricultura, o pouco que sobrou foi transformado em áreas de preservação ambiental. A Mata Atlântica, com grande cobertura vegetal primitiva, é um importante bioma que cobre grande parte da Serra do Mar, que se estende na região. Nela encontram-se espécies como a figueira, canela, pinho-bravo, imbaúba, pau-óleo, ipê amarelo, ipê da serra, carvalho, entre outros. A região sul é ocupada também por uma grande extensão de campos. Os campos dos planaltos que vão do Paraná até o norte do Rio Grande do Sul e os campos da campanha gaúcha ou pampa que aparecem com a camada de erva rasteira. Pecuária. Na região sul, a pecuária desenvolvida de forma extensiva e intensiva com técnicas modernas ocupa um importante papel para a economia da região. A criação de gado bovino de corte visa abastecer o mercado interno e a exportação. É desenvolvida em grande escala a produção de gado leiteiro, um dos melhores rebanhos do Brasil, beneficiando as indústrias de laticínio. A agricultura. A região sul desenvolvida a agricultura colonial, destinada ao mercado interno. Depois dos anos 70, visando a exportação, grandes mudanças foram surgindo. Estradas asfaltadas, portos e equipamentos modernizados, expansão de eletrificação rural e os equipamentos de transportes ampliados. A expansão da lavoura comercial de soja não impediu que a região sul continuasse a desenvolver outras culturas de grande importância: a erva mate, o trigo, o milho, o café, o arroz, o feijão, alho, cebola, tomate, etc. No Rio Grande do Sul, os imigrantes italianos dedicaram-se principalmente à plantação e industrialização da uva. Hoje, muitas dessas regiões se transformaram em cidades importantes, como Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Garibaldi. Em Santa Catarina, os italianos se dedicavam a várias culturas, formando cidades importantes como Novo Trento e Nova Veneza. Industrialização. Grandes indústrias estão instaladas na região sul do Brasil, entre elas a Vivo e a Renault no Paraná, a Bunge Alimentos, a Sadia, a Brasil Foods, a Veng e a Erig em Santa Catarina, e a Helfab e a Renner do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, o parque industrial se estende entre os municípios de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo, que é uma das principais áreas de produção de couro e calçado do país. Então, meus amores, temos agora o nosso exercício. Pesquise e escreva todos os estados da região sul. Então, meus amores, hoje na nossa aula de geografia, iremos falar sobre região sudeste. A região sudeste do Brasil corresponde a 10,85% do território nacional.
É a região mais populosa e economicamente mais desenvolvida do país, com grande concentração industrial, financeira e comercial. O relevo da região sudeste apresenta contrastes entre as superfícies elevadas que variam de 500 a 1.200 metros, destacando-se as serras do Mar, da Mantiqueira, do Espinhaço e a Serra Geral e as amplas baixadas litorâneas do Espírito Santo e Rio de Janeiro. O clima predominante no litoral é o trópico atlântico e nos planaltos o clima é tropical de altitude, com temperaturas apresentando grandes variações. A vegetação da Mata Atlântica e Cerrado foi devastada ao longo do tempo pela urbanização com a extração da madeira, com o desenvolvimento das culturas de laranja, cana-de-açúcar e soja. Estados da região sudeste. Os estados do sudeste do Brasil são 4: Minas Gerais, capital Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Vitória. História e economia da região sudeste. Com o declínio da cana-de-açúcar no Nordeste e com a descoberta de ouros e pedras preciosas na região de Minas Gerais, no início do século XVII, na década de 1690, ocorreu uma intensa migração para a região sudeste. Ciclo de mineração. Os colonizadores que antes se concentravam no litoral partiram para o interior, formando núcleos urbanos que se desenvolveram em torno das áreas de mineração, que depois de transformarem em cidades, entre elas destacavam-se Ouro Preto, São João del Rei, Mariana e Sabará, todos em Minas Gerais. A capital Salvador foi transferida para o Rio de Janeiro, por se encontrar próxima da mineração. Por volta de 1760, com a decadência do ciclo do ouro, em virtude dos elevados impostos pagos ao colonizador, da falta de técnicas para minas profundas e com o esgotamento das jazigas mineiras, a população migrou para os atuais estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O ciclo do café. Buscando outras atividades lucrativas e com solo propício, a cafeicultura foi a solução do problema. Seu desenvolvimento foi rápido. O sucesso do café na região sudeste foi tanto que tornou-se necessário buscar mão de obra no exterior, principalmente na Itália. Ferrovias e rodovias foram construídas para escoar os produtos das fazendas de café e de outras agriculturas. Muitas cidades surgiram ao redor dessa região. A crise na economia mundial de 1920 reduziu a exportação do café para os Estados Unidos e para a Europa. Industrialização. Com grande número de mão de obra e dinheiro em caixa, lucro da cafeicultura, a região sudeste tornou-se logo a área mais industrializada e de maior concentração de população do país. A construção da rodovia Anchieta e a existência da estrada de ferro Santos-Jundiaí, que já em 1938 ligava São Paulo a Porto de Santos, agilizou as importações e exportações. O Porto de Santos é hoje o maior do país. Ao longo dessas vias surgiu o chamado ABCD paulista, formado pelas cidades Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, integrando a região metropolitana. As indústrias instaladas nas 3 maiores cidades do país, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, são bastante diversificadas, como vários outros
outras cidades da região sudeste. Fabricam alimentos, aviões, equipamentos elétricos, eletrônicos, navios, automóveis e etc. Então, meus amores, temos aqui o nosso exercício de hoje. Pesquise e escreva todos os estados da região sudoeste. Antes de terminarmos nossa aula, temos aqui o nosso recadinho. Você quer rever a nossa aula? Acesse nosso site www.escolapequenospassos.com.br e você terá acesso a todo o nosso conteúdo. Um grande beijo para todos, cuide-se e bons estudos. Tchau, pessoal!